Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do 30 Minutes of AI, ou 30 Minutos de AI. Hoje nós temos um convidado que é uma referência no campo de construção de comunidades, eventos que integram criatividade, tecnologia, juventude, inovação. Eu diria que ele é o que se chama de trailblazer, né? Um precursor nessa área. E hoje, com o advento da inteligência artificial, eu fico muito curioso em saber como você, Tomiko Novaes, que é o CEO da NextGen, consegue agregar essas novas situações que a IA nos trouxe no último ano para os eventos que estão a seguir, como a Campus Party, como a Pixel Show e tantos outros que você organiza no Brasil, licenciado em Portugal, enfim. Bem-vindo. A gente gostaria muito de aprender contigo sobre esse fenômeno das comunidades que você explora há muitos anos e, sobretudo, com esse olhar para a inteligência artificial e todos os seus aspectos de relação com o humano em si. Legal, Pinha, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço de estar aqui dividindo com vocês. Eu acho que tudo na vida é uma eterna troca, né? É assim que a gente vai trabalhando o aprendizado. Então, estamos aqui, não estou aqui para ensinar nada, estou aqui para trocar com você e ver como que a gente juntos aprende mais e melhor. Não, perfeito, agradeço demais sua presença aqui, e eu já vou bem direto ao meu grande objetivo, a minha primeira grande curiosidade que eu tenho. Como que você acredita que em tempos de inteligência artificial, em tempos que as pessoas estão tendo uma capacidade de serem mais produtivos, de buscarem e terem mais acesso às tecnologias, com o advento da GenAI, qual o impacto em comunidades que até então se reuniam? Vou dar o exemplo da Campus Party, né? Onde uma série, milhares de pessoas se encontravam, se encontram, acampam, desenvolvem novas soluções, e e eu acho que muita gente da nossa audiência tem a sensação de que aquilo era um grande encontro de tecnologia, de inovação, e não estão errados. Mas hoje, com a IA, eu acho que a gente acrescenta uma nova camada aí que acaba democratizando e talvez até ampliando esse aspecto. E quanta comunidade é importante nesse processo da utilização da IA para o bem, e, sobretudo, a utilização da IA para desbloquear uma série de potenciais que o Brasil e o mundo têm. Legal. Bom, na Campus Party a gente faz um grande encontro de comunidades, e são comunidades de diversos assuntos, desde blockchain, internet das coisas, AI, games, e por aí vai, né? E essas comunidades elas acabam se encontrando lá para debater projetos que eles já estejam trabalhando e como é que eles podem se ajudar entre elas. Já de outro lado, eu também tenho outro evento que é o Pixel Show, onde a gente trabalha muito a economia criativa e outras comunidades de tecnologia vão para lá para ajudar segmentos de negócios da economia criativa, de moda, de gastronomia, de design, de artes, etc. Como que eles podem escalar, como eles podem tornar os seus processos mais tecnológicos, como eles podem se desenvolver mais dentro de todo o ecossistema da economia criativa. Então, hoje, a comunidade ela é fundamental para que você possa trabalhar em cocriação e colaboração. Acho que toda a parte de inteligência artificial ainda está muito no começo, né? E a gente está passando por muita mudança. Então, eu acho que é um aprendizado eterno que a gente tem entre todos, compartilhando essas informações através das comunidades, o que cada um está fazendo, o que cada um está se desenvolvendo, para que a gente possa aí ir aprimorando o nosso dia a dia e melhorando as nossas tarefas. Não, perfeito. E olhando para Pixel Show, algo que me encanta é o fato de que muitas dessas áreas de negócio da economia criativa, até o termo economia criativa, é algo relativamente recente, né? Que eu acho que talvez com as mídias sociais isso ficou claro, em que se pode exponenciar seus negócios, ou seja, um chefe ele pode ir além das fronteiras do seu restaurante, dos seus restaurantes, né? Ele passa a ser, de certa forma, um membro de um ecossistema de valor para a gastronomia, mas também para a cultura, enfim, para a experiência, para o turismo, etc, etc, etc. Então, você comentou que o grande objetivo é como integrar todos esses atores da economia criativa e seus segmentos
e pensando em empoderá-los com tecnologia, com inovação. Me conte um pouco de algumas histórias que você sabe, alguns exemplos ou alguns pontos que foram debatidos talvez o ano passado e o que você imagina que vai acontecer nos próximos anos. Bom, você vê, você comentou aí sobre gastronomia, né? Uma das experiências que a gente criou, né? A minha esposa ela criou uma experiência que é o Printer Chef. O Printer Chef é uma competição gastronômica de alimentos produzidos a partir da impressora 3D, né? Então, essa já é uma inovação que a gente tem. E aí a gente pode trazer também várias questões de AI que a gente já começa a trabalhar também no nosso dia a dia, né? E isso começou principalmente com o ChatGPT, ajudando a gente a criar textos, depois já começaram a vir outros de vídeo, imagens, e as pessoas começaram a trazer a AI para o seu dia a dia. Mas hoje o que eu provoco muito, time, é como que a gente consegue se tornar mais produtivo, trazer a AI, mas com a certeza indo um pouco no oposto do que está indo o mercado, tá, Pinha? Eu estou indo um pouco na contramão. Eu estou querendo dar segurança para o meu time que se eles usarem AI e trouxerem a AI, eles não vão ser demitidos. Eu vou encontrar uma nova possibilidade deles estarem dentro da nossa organização e se tornarem mais produtivos. Como é que a gente encoraja as pessoas a usar cada vez mais AI para que elas entendam que elas não vão ser substituídas pela AI? Eu não quero mais que ela seja substituída, eu quero que ela cresça, eu quero que ela se desenvolva, né? Eu quero que o que ela está fazendo lá, que talvez seja uma tarefa braçal, a AI já faça, e com isso ela consiga desempenhar uma outra função dentro da organização para nos tornar cada vez mais produtivo. Aí ela cresce na carreira dela e a gente cresce também como empresa, porque aí a gente tem também uma cultura forte dentro de casa e a possibilidade, né, de tornar todo o grupo, toda a nossa comunidade ali de trabalho mais produtiva neste momento. Eu acho que esse é um grande desafio hoje, porque sempre fica aquela questão será que a AI vai nos substituir? É como a gente trabalha de verdade a cultura, né? Para que a galera não fique com medo de começar a trabalhar e que saia só simplesmente do chat GPT, né? Hoje você já roda lá no Manus uma planilha que você já pluga no seu LinkedIn e ela já vai te colocando todos os contatos dessa planilha em ordem como você quer. E já pode gerar um primeiro acesso com eles, e quem gerar a interação, você já pode colocar para um vendedor entrar em contato, não a boca do funil, mas no meio do funil, com alguém que já trouxe ali uma interação. Você já dá para ele um trabalho mais evoluído. E aquela pessoa que antes trabalhava fazendo SDR para você, agora ela já está se desenvolvendo e trabalhando como um vendedor também, ela já está indo mais adiante e crescendo, né, profissionalmente contigo. Então, acho que hoje o grande desafio é como a gente coloca uma cultura de AI onde as pessoas de fato são protagonistas nisso para que elas possam crescer e o nosso negócio também. Você tocou um ponto ótimo, que é a cultura de AI, né? Não utilizar apenas a AI como uma ferramenta. Perfeito, é válido, eu acho que todo mundo começa por aí. Eu sempre conto uma história, Tonico, que há 1 ano e meio atrás, numa reunião com C-Levels em Nova York, de grandes bancos dos Estados Unidos, a grande preocupação deles era como que eu faço a IA reduzir custos e reduzir pessoas, para que eu possa fazer mais com menos. Era isso. 1 ano depois, com quase o mesmo grupo, eles já tinham uma visão mais parecida com essa sua. Eu percebo que eu libero algumas atividades operacionais no meu time e eu posso transformar parte do meu time. Você deu o contexto dos SDRs, para quem não sabe, as nossas siglas do meio de tecnologia e meio digital, SDRs são os representantes de venda, são aqueles que captam o que a gente chama dos leads, os prospects, e o qualificam para que isso vá na mão de um vendedor. Poxa vida, o exemplo que o Tonico deu foi muito parecido com o exemplo do que um C-Level do Morgan Chase me deu. Eu consigo transformar um atendente de call center de primeiro nível realmente com alguém que vai resolver problemas de verdade, aquele que precisa escalar, é um problema mais complexo. Idem para a área de vendas, ou seja, eu transformo alguém que só iria qualificar um lead em um vendedor de fato, e com isso você potencializa conhecimento, potencializa a receita que esse funcionário vai receber, evidentemente, e o melhor de tudo, você acaba elevando o teu target de vendas
a tua meta de faturamento, enfim, você concentra o teu time naquilo que ele mais tem que fazer. Neste caso que você deu de exemplo, em vender, correto? É isso aí, eu acho que todo mundo está falando em AI, é o hype do momento, assim como a gente teve vários outros hypes, né? Blockchain já foi o hype, né? A internet das coisas já foi o hype, até metaverso já foi o hype, né? E hoje ninguém mais fala em metaverso. A gente precisa entender que a tecnologia está chegando, né? E ah, a gente precisa como que isso vai chegar e como isso vai participar das nossas vidas de maneira a agregar valor, né? Eu vejo lá, não sei qual empresa demitiu não sei quantos mil juristas por conta de AI. Cara, será que esses juristas não tinham nada mais produtivo para poder fazer, agregar com a empresa? Será que o caminho é esse de mandar embora? Eu não acredito nisso. Eu acredito que, de fato, a gente precisa achar como que a gente vai fazer com que treinando as pessoas, obviamente, dando para elas oportunidade de treinamento, usar a AI, para que a gente possa cada vez mais tornar todo o processo otimizado. E aí, essas pessoas crescendo dentro da organização, a organização cresce junto. E é isso que é o papel do CEO no final, né? Além de cuidar da receita e do bottom line, de trazer a receita principal e o bottom line, né, é também poder olhar para a cultura e entender como é que a organização vai crescer junto com as pessoas. E como que você tem construído a cultura na NextGen? A gente sempre diz que a cultura te devora um café da manhã, né? Quer dizer, se você não tiver uma cultura muito bem estabelecida, se você não liderar, por exemplo, enfim, você corre um risco de, ao invés de acontecer uma grande adoção, você tem um produto que flopa, como diz a nova galera, e que acaba, enfim, gerando até um certo medo, um certo receio, como você disse. Na NextGen, a gente criou um comitê, tá, é um comitê de tecnologia e processos digitais, que a gente está chamando hoje. Tá? Mas é um comitê que tem. Ela vai ter a função de departamento, mas não vai ser uma função tarefeira. Tá? Então, nós pegamos uma pessoa dentro da nossa organização que nós identificamos que ele tinha facilidade com todos os processos digitais, com BI, com toda o absorvimento da tecnologia. Colocamos ele nesse comitê, um comitê de 3 pessoas, eu, o diretor executivo e esse talento, né? Uhum. Que outro dia ele até brincou, né? Quando ele estava agradecendo pela oportunidade da gente criar esse comitê com ele. Ele falou: eu me sinto muito honrado de estar trabalhando com as relíquias da administração. Eu falei: olha, como você me chama de velho, hein? Mas a gente implementou este comitê que ele vai trabalhar com todos os departamentos, entendendo quais são as necessidades e sugerindo, né, produtos de AI que possa facilitar o trabalho de todos eles. E aí, só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que esse comitê não vire tarefeiro das pessoas, sabe? Ele tem que ensinar as pessoas como fazer e ele vai ter essa função, ele está tendo essa função de ensinar as pessoas exatamente o que fazer para isso. E cada reunião de comitê eu aprendo uma coisa nova com ele, porque ele traz as inovações, ele traz o que ele fuçou e a gente deu para ele a autonomia de poder falhar. Né? Então, nesse comitê, ele não tem métricas que, olha, você vai ser avaliado por isso, isso ou aquilo. Não, ele tem um budget e dentro desse budget ele pode falhar, pode ter coisa que vai dar certo e não vai funcionar. Né? Tem um livro do Juliano Lissoni que eu gosto muito, que é o Aprendendo com as Falhas, né? Que ele faz uma comparação também de o que você faz com a poeira. Né? Se você come poeira, né? Você é igual a ostra que transforma ela em pérola, ou você é o aspirador que come a poeira e transforma isso em lixo. Né? Então, como é que a gente tem um pouco da função da ostra? A gente vai comer poeira, vai comer besteira, mas como é que a gente, em cima disso, pode transformar em pérolas? E acho que é isso, você tem que passar uma cultura de tranquilidade que as pessoas vão errar, e a gente tem que
testando com aprendizado, né? Porque no final das contas, a AI, como eu disse no começo aqui, está muito no início, vai passar muita água embaixo dessa ponte, e aí a gente precisa ir testando para ir implementando isso ao longo do tempo com as pessoas da empresa. E a gente sabe, a gente mapeia também dentro desse comitê quem são as pessoas que têm mais facilidade de implementar tecnologia no seu departamento, quem são as pessoas que não têm. E com essas pessoas que não têm, a gente tem que ser mais didático, mais compreensivo, para ir ensinando ela, entendendo que cada um tem o seu ritmo e que isso não vai interferir, mandando ninguém embora por conta disso ou daquilo. Acho que a gente tem que ir entendendo e as pessoas assim vão se sentindo mais motivadas a trabalhar com a gente e aderindo a esse novo conceito da AI. Ou seja, embora você criou um comitê e corretamente, porque você precisa ter alguém que capitaneie para ti as novidades que vêm de fora e como aplicar isso para dentro e ser a ponte de comunicação com as diversas áreas da tua companhia, ao mesmo tempo, isso não é um departamento que vai suprir as necessidades da companhia de IA, ou seja, ele nesse momento está evangelizando, guiando a todos sobre a cultura de utilização e sobre os meios de utilizar, e eu gostei disso, personalizando, ou seja, segmentos que entendem tecnologia, pessoas que talvez não entendam, não tenham tanta aptidão, ou estão já num outro momento que não tiveram esse contato brutal com tecnologia, mas tentando embutir, né? O termo em inglês ele é preciso, é o embed, né? Em cada área de negócio, em cada processo, a tecnologia e a inteligência artificial aquilo que for útil, evidentemente. As pessoas pensam muito nesse sentido, vou automatizar os meus e-mails, fantástico, e deve, mas como você vai se transformar? E como a NextGen se transforma com o uso da IA? Eu acho que o ponto que muitas companhias estão acordando agora para a vida é que é uma casquinha só a questão da produtividade e que as transformações serão brutais. Eu queria entender um pouquinho a tua perspectiva nesse segundo aspecto aqui. A gente tem várias possibilidades, né? Então, desde a gente abriu, por exemplo, um edital de fornecedores, né? O edital de fornecedores, para a gente receber esses projetos dos fornecedores, nós fomos atrás de banco de dados de sindicato, de associações, etc. Mas nós fomos atrás? Não, a gente tem AI para fazer isso. A AI rodou tudo isso dentro desses bancos de dados abertos, a AI gerou um e-mail, a AI convidou esses caras, e esses caras apareceram e vieram várias propostas para a gente. Assim como vieram várias propostas para a gente tinha uma AI para segmentar todas essas propostas e já fazer um filtro para a gente, para quando o ser humano entrasse, já tivesse mais mastigado aquilo para uma análise mais não tão criteriosa, mas menos subjetiva, uma análise mais técnica, olhando quem já fez aqueles eventos, quem pode passar mais seguridade, um pouco de feeling ali do ser humano também para isso. Assim como a gente também faz pesquisa de conteúdos, e pesquisa de conteúdos a gente envolve todos os stakeholders da camada, né? E daí para um evento eu estou falando desde o patrocinador principal, que pode ser um membro do governo, ou uma instituição pública, ou outros patrocínios, ou instituições de ensino, as próprias comunidades. Só de instituições de ensino nos nossos eventos, Pim, a gente tem mais de 30, 40, 50 instituições de ensino, entre FATECs, ETECs, IFs, universidades públicas e privadas e etc. Entre patrocinadores, a gente tem 20, 25 patrocinadores dentro dos nossos eventos. Comunidades, para cada evento, a gente tem 120, 130, 140, 150 comunidades. E a gente procura o líder de todos esses stakeholders para entrevistá-los, eles dizerem o que eles pensam, né, o que eles anseiam dentro do evento. E toda essa pesquisa depois ela é compilada por AI, né? Então, toda essa pesquisa que eles podem responder, ou às vezes por e-mail, por uma questão quantitativa, ou através de um focus group que a gente cria para fazer uma questão mais qualitativa, depois a gente faz toda a triagem dos dados, né? A gente faz todo a análise de dados através de AI, né? E AI nos passa todo o resultado que isso gera. Isso antes era feito pelo ser humano e dava um trabalho gigantesco. Hoje a gente já tem a capacidade de
colocando. Então, cada departamento já vai, até a própria produção, que antes fazia 3, 4, 5 orçamentos, com esse edital já ajuda. A gente já tem como buscar planilhas de custos de outros eventos abertos, principalmente com verba pública que está dentro do portal da transparência, puxar esses orçamentos e fazer um comparativo para fazer tudo dentro de um ambiente necessário para nós e que já chega tudo já mastigado pela AI. Então, cada vez mais, cada empresa vai entendendo as suas necessidades para que a gente vá executando toda essa questão de filtragem de dados utilizando AI, e aí o ser humano poder aparecer só no momento final, né, onde ele vai ter uma análise mais estratégica sobre tudo isso. Perfeito, você acaba elevando a atuação do ser humano, né, do profissional, porque este trabalho de compilação, e todos nós que já somos mais antigos, digamos assim, nas nossas carreiras, a gente, poxa, é o que a gente chama do tal corno job, né? Você pega planilhas, recorre, tem que tabular, Excel, perde-se muito tempo. Agora, com a IA realizando tudo isso para a gente, e a gente liberado para pensar, como você disse, na estratégia, para entender melhor, né? Eu nem digo só estratégia, digo assertividade. A minha análise consegue ser mais profunda porque eu tenho mais tempo para fazê-la. Não necessariamente eu vou demitir pessoas nesse aspecto. Eu vou, na verdade, levar essas pessoas para executar atividades que elas antes executavam, mas num período menor, né? Exemplo, vendedores, eles pedem 70% com atividades operacionais, né? Se você tem empresas que colocam IA como um Copilot para vendas, como um Gemini do Google, um Salesforce, inverte-se isso, ela fica já 70% vendendo e 30% fazendo atividades operacionais. É o mesmo caso que você comentou. Então, isso é um grande ponto. E sabe o que mais me chama a atenção? Eu tenho curiosidade de escutar de ti. Para tentar automatizar um processo como esse há 3 anos, era uma fábula de dinheiro. Hoje, eu sempre digo que, por menor que seja a sua empresa, dá para fazer. Porque o custo para isso, sobretudo analisando o retorno, é marginal. Isso. Nós pertencemos à mesma comunidade que é a comunidade do AI Brasil, né? Isso. Onde ali tem diversos crânios e cientistas de dados incríveis ali dentro, né? Quando eu ingressei na comunidade contigo, e são vários grupos ali que tem, né? Tem uns mais deep, né, de tech deep, né, que eu ficava ali no meio e eu falei assim, vou sair desse grupo, pelo amor de Deus, porque eu estou me sentindo aqui o maior ignorante da face da Terra, não entendo nada que essas pessoas estão falando. Eu sou um analfabeto digital, exatamente. Então, a gente tem que estar trocando ideia. Eu hoje, obviamente que esse grupo do Deep Tech ele é muito profundo, mas tem outros grupos do marketing, de assinantes, etc., que trazem muito conteúdo para a gente, que são benchmarkings que a gente vai apresentando. E muito do que se conversa nesses grupos eu encaminho para o meu time. Eu falo, olha que legal isso daqui. Às vezes tem até uns debates que saem no grupo que eu mando o debate inteiro para eles olharem e verem o que está sendo discutido no mercado. E eu acho que este é o grande barato das comunidades. É assim que a gente tem que trabalhar, é co-criando, colaborando, que a gente vai chegar num modelo para cada um. E a gente ainda está, assim como tem muita água para passar embaixo da ponte da AI, da regulamentação da AI, também tem muita coisa para a gente aprender ainda. O que a gente tem que se manter é aprendendo e aberto para essas novas possibilidades, né? Então, cada vez mais que a gente souber usar a AI de uma maneira propositiva, de uma maneira produtiva, eu acho que nós vamos crescer como indivíduos, nós vamos crescer como profissionais, nossos colaboradores vão crescer também como indivíduos e profissionais, e todo mundo crescendo, a companhia cresce junto e todo mundo fica, espero que feliz, dentro de uma cultura que privilegie a tecnologia, mas sempre colocando o ser humano no meio de tudo. Sim, sem dúvida alguma. E olhando para a questão inversa, então, da economia criativa, e quando a gente pensa em criatividade, às vezes a gente não relaciona isso à tecnologia, a gente atribui muito ao fator humano. E não está errado. Eu acho que o fator humano aí ele é o core, indiscutivelmente.
Mas eu vejo, e vejo muito perto de mim, quem consegue, quem é artista, artista plástico, artista de outras formas de arte convencional, com papel, etc., se beneficiarem da IA para conseguir traduzir, talvez, aquela inspiração que você tem e queria demorar tanto tempo para você só fazer um sketch, né? Um wireframe daquele trabalho que você quer fazer de uma maneira muito rápida. E isso te possibilita não só produzir mais, como destravar a tua criatividade e levar ela para outros pontos. Então, é muito interessante a gente ver a combinação da criatividade com o ser humano, né? Que a gente não quer que perca, muita gente tem medo disso, né? Poxa, será que estamos ficando mais burros com a IA? Depende da forma que você utiliza. Eu acho que qualquer tecnologia, você colocou muito bem, como qualquer hype do passado, sempre corremos esse risco, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje, quando raramente eu escrevia, minha letra, assim, nos pouquíssimos momentos que eu tinha que anotar algo, e eu era muito, mesmo anotações de reunião, fazia tudo, e agora eu tenho você tem aparelhos que transcrevem as reuniões, falava, poxa, eu ia escrever, parecia um garrancho de médico. Eu recuperei isso, né, anotando, etc. Só para te dar um exemplo, mas tantas outras coisas. Atrofiou a escrita, né? Pois é, total. E eu acho que a gente, às vezes, pode correr um risco de atrofiar o nosso cérebro ou atrofiar a nossa criatividade se a gente delegar tudo para um chat GPT, que foi o exemplo que nós demos, né? A IA não é só chat GPT, ela é muito mais que isso. Mas se eu conseguir, de fato, desbloquear a minha criatividade e utilizar a IA para o bem, eu acho que, pelo contrário, eu não acabo atrofiando o meu cérebro e minha criatividade, mas sim potencializando ela, né? Sem dúvida. Quando o grande barato, você descreveu no início da sua fala muito bem o Pixel Show, né? Que do mesmo jeito que a gente aqui na NextGen incentiva o, a- o engajamento com a tecnologia e com a AI para que os profissionais possam crescer, no Pixel Show, que a gente trabalha toda a economia criativa, a gente traz as comunidades de tecnologia para ajudar todos esses trabalhos, seja ele de pintor, de moda, de gastronomia, de design, de filmes, ou seja lá o que for, como é que as comunidades de tecnologia podem ajudá-los a escalar seus negócios, a ampliar seus negócios, a digitalizar seus negócios e a melhorar. Eu acho que a maioria das pessoas que participam, né, da economia criativa dentro do Pixel Show, por exemplo, já são pessoas acima de 25 anos que têm o seu negócio, 23, 24, 25 anos acima, que já têm o seu negócio e estão empreendendo. E aí vem uma comunidade, às vezes, de garotos de 22, 23, 24 anos, que podem dar uma mentoria tecnológica para esses empreendedores de como melhorar, como escalar seus negócios. E é isso que a gente procura fazer no Pixel Show, assim como na NextGen. O Pedro, que está com a gente no nosso comitê de tecnologia e processos digitais, tem 23 anos, e eu com os meus 48, e a gente tem uma troca muito boa, né? Também no Pixel Show, como é que a gente pluga os Pedros de 23, 22 anos junto com os empreendedores tonicos aí de 48, 45, 40 anos para gerar um match de negócio ali? Como é que a gente ajuda eles a escalarem digitalmente? Como é que a gente ajuda eles a melhorarem seus negócios dentro da economia criativa? Então, acho que esse é o grande barato. Como é que a gente, como diria minha avó, o que é de casa vai à praça? Como é que a gente treina isso aqui na NextGen para depois levar lá para fora para o Pixel Show, para uma Campus Party, para outros eventos que a gente produz aqui no Brasil? Não, fatalmente. E até um nome sugestivo, né? NextGen já está muito claro qual é a missão da companhia, né? E a gente vê o tempo todo até uma série de conflitos geracional no mercado de trabalho, que é natural, porque eu que sou da geração X, eu sou de 70, tenho 55, você pegou o fim da geração X, já indo proximamente para a geração milênio, né? E aí você olha a galera da geração milênio ou da geração Y. E, na verdade, o Pedro, que trabalha contigo de 23 anos, e uma série de outros profissionais, até seus 25 anos, já são da geração Z, né? Então, poxa vida, na verdade, até 28 anos, já são da geração Z. Então, há claramente
uma diferença de percepção que vai moldando até, e isso cientificamente já é bastante estudado, o DNA do futuro. Ou seja, eu consigo, por costume, por utilização, por diferenças nas quais você, quando criança, tomou contato ou não com a tecnologia. Eu não tomei contato com a tecnologia até meus 15 anos. Né? Sim. Hoje, a minha filha, já com 28, não lembra de não existir computador e internet. Né? Sobrinhos mais novos não lembram de não existir social media. E, sem dúvida nenhuma, muitos agora não vão lembrar que não existia inteligência artificial na tua mão, né? A generativa. Sim. Ou seja, isso faz uma grande diferença, e esse mix de pessoas que estão no mercado de trabalho, né? Nós temos todas essas gerações muito ativas no mercado de trabalho, até alguns boomers, que são CEOs, muitas vezes, mais velhos, de 70, 60 e poucos anos, poxa vida, convivendo junto. Eu acho que ao invés de conflito, esse ajuste, essa troca, como você colocou, esse mix faz todo sentido, né? Com certeza. Eu gosto muito de uma palestra que o professor Dado Schneider faz, que ele fala muito desse não é um conflito de gerações, mas como é que as gerações, né, estão se comportando hoje, né? E ele faz umas brincadeiras bem legais. Ele fala, quando eu era menino, o melhor bife da mesa era do meu pai. Agora que eu cresci, o melhor bife da mesa vai para o meu filho, né? Quando eu era estagiário, eu queria ser diretor para ter uma sala só minha. Agora que eu virei diretor, eu sento na bancada com todo mundo, né? Então, tem como é que as organizações já foram muito verticais e hoje elas são horizontais, né? Elas são muito mais muito mais de troca, não é uma coisa só de respeito aos mais velhos, o que o mais velho falou, tem razão. Hoje tem uma troca, tem uma compreensão muito maior sobre isso, né? Então, acho que é isso que a gente precisa buscar, uma compreensão de como é o mundo atual, como é que as novas gerações convivem com as antigas e como é que a gente se adapta a isso também. Não adianta eu querer ter o mesmo estilo que a minha avó, o meu avô quiseram impor no passado, porque senão vai dar tudo errado. Eu tenho que entender como é que essa nova geração está aqui, quais são os anseios deles, o que eles estão se propondo, quais são os propósitos deles, para que a gente possa implementar e aí sim a gente ter uma empresa coesa que possa trabalhar para todas as comunidades. Perfeito, eu sempre tenho dito isso. Não se trata de concordar ou não, se trata de adaptar. Nós não temos nem o lugar específico de opinar em relação àquilo que essa nova geração tem trazido para o mercado, dos seus costumes, dos seus propósitos, da sua cultura. É o que é. E como você que está na borda aí entre uma e duas gerações acima, eu duas acima, como que a gente consegue conviver com isso, trabalhar, se adaptar? Porque essa geração, daqui a 10 anos, ela vai estar no topo, ela vai estar no auge, com seus 30 e pouco a 40 anos. E é fundamental que a gente consiga, claro, transmitir os nossos legados, e essa troca que você colocou foi muito interessante, a experiência, a visão de processo, a visão de quem já passou por negócios que deram certo, situações que deram errado, isso é absolutamente natural, e que é impossível alguém de 20 anos talvez ter, mas, ao mesmo tempo, toda a visão que essa nova pessoa tem, cuja até a mentalidade dela, a maneira de pensar já é completamente distinta e que vai moldar o tal do DNA do futuro. É isso aí, é isso aí. Né? E já indo para a nossa reta final aqui, eu agradeço bastante, Tonico. Queria que você falasse um pouco mais da NextGen, dos eventos que vêm por aí e como todo mundo pode acompanhar, porque é um projeto, a Pixel Show é um projeto espetacular no meu ponto de vista. Legal, Pinha, obrigado. Bom, a NextGen é uma empresa nova que nós criamos no começo desse ano, né? Ela provém de todo o time que trabalhou na Campus Party nos últimos 5 anos, né? Esse ano a gente abre a NextGen e abre com 2 propósitos distintos. Um para trabalhar eventos proprietários de terceiros e o segundo para trabalhar eventos proprietários próprios. Então, a gente vem, através de eventos de terceiros, trabalhando com a Campus Party, que pertence ao Instituto Campus Party, né? E tem outros eventos que nós estamos aí participando de concorrências, né, para pegar. E de eventos proprietários, a gente tem o Pixel Show, né, que trabalha toda a economia criativa através de tecnologia, inovação e criatividade. A gente tem o GameX, que é um evento
para público universitário que mistura jogos no videogame e na vida real. Então você joga um primeiro tempo no PlayStation de FIFA e um segundo tempo na quadra, você joga um primeiro tempo no Counter-Strike e o segundo tempo de paintball, né? Você vai para a quadra e joga esses jogos. A gente tem o Gov Summit, que é um outro evento que a gente une startups que possam trabalhar com entidades governamentais e que tem leis específicas para essas compras públicas de soluções inovadoras. Então, a gente une governo que mal sabia que pode contratar uma startup, e a lei permite, com startups que podem ser contratadas pelo governo e também não sabiam que podem ser contratadas pelo governo. A gente faz esse meio de campo e acaba ensinando eles que eles podem, de fato, trabalhar, e às vezes a startup nem tem um MVP pronto, ainda está em demo, ainda está procurando, está em produto beta, e ela já pode ser contratada por um governo. Então, é um evento também diferenciado que a gente vai fazer no primeiro semestre do ano que vem. Então, estamos super empolgados com a NextGen, porque é, de fato, uma empresa onde tem de eventos proprietários que tem todas as gerações, né? Boomers, X, Y, Z, e aí a gente convive entendendo como é, de fato, o novo amanhã, entendendo, de fato, como é a próxima geração, como é a NextGen. Não, fantástico, Tonico. Mais uma vez, agradeço demais tua participação. Espero contar contigo algumas outras vezes. Eu tenho certeza que desde a Pixel Show e demais eventos, a gente vai ouvir falar cada vez mais deles. Eu sempre admirei o teu trabalho, do teu time com a Campus Party, e não tenho dúvida agora que a NextGen, estando na frente, vai levar esses eventos para outro nível. A todos, eu queria muito agradecer a audiência de vocês, o engajamento, a interação. Toda semana a gente posta um novo episódio e a gente se vê o mais próximo possível. Muito obrigado. Obrigado, Tonico. Obrigado, Pinha. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.